E aí me conta, tá, entendi, já entendi. E aí me conta do visto, como foi para tirar o visto? Você sozinho, sem trabalho, fazendo a faculdade, entre aspas, daquele jeito. E aí você agendou 24 anos, solteiro ou Isso, casado na 24. época? Na época eu tava namorando, era quase um casamento, porque todo dia ele dormia lá na minha casa, mas assim, se a gente brigasse, ele tinha uma casa para poder ir. Mas Então não não era era um casado no casamento. papel. Não, nunca casei no papel, não. Dos meus 2 casamentos, nenhum foi no papel. Tá. Aí me conta como foi na entrevista. Daí você marcou e foi lá, agendou tudo bonitinho. Como Então, foi? antes da entrevista, né, antes de chegar nesse ponto, minha mãe ela tinha conhecido uma assessora, a assessoria, e aí ela contratou a mesma assessoria. Só que minha mãe, ela ficou estudando por muito tempo como vir para cá. E aí ela falou, Roma, você precisa tirar o visto junto com alguma pessoa. Junto com alguém, não sei o quê, e aí ficou procurando. E aí nessa, o meu ex-namorado, na época, ele não queria vir para cá. E aí, mas aí minha mãe conversou com ele topou, e aí eu fui tirar junto com ele, e como meu melhor amigo. E aí a gente começou a agitar as coisas. Só que assim, só para você ter noção, minha mãe mandou dinheiro daqui para lá, né? E aí eu fui depositar o dinheiro na conta da assessoria, o primeiro dinheiro. E isso eu lascado na vida, sem dinheiro nenhum. E eu não sabia que minha mãe aqui passando um perrengue também, porque ela estava no começo dela aqui. E eu simplesmente perdi o dinheiro. Quando eu cheguei no banco para poder pagar, o dinheiro sumiu. Mas eu botei para chorar, porque eu não Como sabia assim? o que Peraí. fazer. Como sumiu o dinheiro? Eu botei o dinheiro no bolso, na calça, Ah, e fui até o banco. Saí da faculdade e fui até o banco para poder depositar na conta da moça. E aí, quando eu cheguei para poder meteu a pegar o mão. dinheiro, não tinha dinheiro nenhum. E Quanto que aí era? eu, R$ 600. Putz. E eu só, meu Deus do céu, como que eu vou falar isso para minha mãe? E aí ela já ficou irritada, claro, com toda razão. E aí ela teve que mandar de novo o dinheiro. Aí conseguimos as duas pessoas e precisávamos pensar numa história de como que eu ia vir para cá. Porque não dava para simplesmente, eu tô indo para os Estados Unidos e pronto, e vou largar tudo, né? Porque eu vim como turista. Então, e minha mãe já estava aqui, só que ela, na época, ela estava já sem status. Então, não podia fazer ligação nenhuma. Mas, eu tive umas bênçãos de Deus que aconteceram na minha vida. Foi o seguinte, quando a minha mãe era recém-nascida, a minha avó perdeu a certidão de nascimento dela e voltou para pegar uma segunda via. Pegou a segunda via, só que a segunda via estava com o nome errado. E aí Ah. nessa, ela seguiu a vida dela todinha com o nome errado. Tanto que na família tem gente que chama Maísa e tem gente que chama Marisa. E aí, depois de muitos e muitos anos, ela precisou pegar uma outra via, porque eu, quando era pequeno, vomitei sem querer no. Né? Porque eu não ia também vomitar de propósito, mas a certidão de nascimento dela ficou muito rasgada, muito ruim de se ver. E aí, quando ela passou para a FATEC falou: eu quero uma nova. Ela pegou, teve que fazer troca de documentos, de tudo que era coisa. E eu falei: não, mãe, não troca agora o seu documento, o seu nome no meu documento. Deixa o nome errado mesmo, depois a gente resolve isso. E foi isso que me salvou para poder vir para cá. Porque na hora Não de conseguiram fazer a ligação. não conseguiram fazer a ligação Então me do conta nome como foi dela. na entrevista. Foi você e teus dois amigos. Isso, no caso, só que assim, como eu cheguei, fui lá no Rio que eu fiz, né? A gente foi primeiro no Maitá, que coleta as digitais e tira foto, e depois a gente foi pro centro, que é onde eles fazem a entrevista. Uhum. E quando a gente chegou lá, não pode entrar com celular, não pode entrar com bolsa. Eu deixei a bolsa, então, do lado de fora, com o celular. Só que o celular já estava em casa. Só que tem um problema, porque a assessora falou o seguinte: olha, quando você for, você vai levar os documentos. Os documentos estavam dentro da bolsa. E eu não levei a pasta para a entrevista. Eu deixei a pasta cheia de documentos já dentro, já lá do lado de fora, guardada no armário. Então eu entrei, quando eu entrei, apresentei o documento, falaram: vocês são o quê? Qual a ligação de vocês? Nós somos amigos. Então a entrevista vai ser separada, cada um vai fazer separado. Aí eu falei, ok. Eu sentei no banquinho lá da igreja, né? Porque uns banquinhos parecem da igreja, Igreja? que eles vão botar. Aqueles banquinhos de madeira Entendi. desconfortável. Banco de madeira, igual de igreja. Isso. Aí eu fui para lá e sentei. E aí eu me dei conta que eu não estava com meus documentos. Eu corri para a mulher e falei: moça, eu preciso pegar meus documentos, estão lá fora. Ela falou: você entrou
você tem que passar pela entrevista para poder sair. Eu falei, e se ele pedir algum documento? Aí ela falou, não, se ele pedir algum documento, você fala, tá lá fora, já falou comigo, não sei o quê, e aí você vai poder ir lá fora para poder buscar. Aí eu falei, então tá, fiquei com medo. Só que assim, algumas coisas a gente também mudou, porque eu não ia botar o mesmo endereço que o da minha mãe, então eu botei que eu morava junto com o meu melhor amigo, e aí eu coloquei que eu morava lá na mesma casa que ele. Quando a gente foi então fazer a entrevista, eles botaram o meu ex-namorado para fazer a entrevista sozinho e o meu melhor amigo para fazer junto comigo. Eles entregaram o passaporte junto. Porque eles botam num elásticozinho de dinheiro, aí entregam, geralmente isso com de família. Aí ele entregou, ele só gritou o nome do meu amigo e entregou os 2 passaportes. Na fila, meu amigo começou a falar, Juan, volta lá e fica sentado. Ele entregou seu passaporte, mas ele não chamou seu nome, não é para você ficar aqui. Porque você fica naquela cadeira, naquele banco, e depois você vai para uma filinha, porque tem 2 filas diferentes, que tem uns guichês lá. E aí a gente foi para uma filinha, eu fui lá junto com ele, e aí ele ficou, Juan, fica lá sentado, que ninguém te chamou, e não sei o que. Eu falei, mas Rafael, o rapaz entregou meu passaporte para você. E começou, eu e ele, a debater, no meio da fila da espera para entrevista, sobre se era para eu sentar ou não. E ninguém passava para poder tirar a dúvida, se era para eu continuar ali. A menina estava na frente e falou, não, ele entregou junto, então é para vocês fazerem juntos. Fomos fazer a entrevista juntos. E aí, então, começam as perguntas, né? E aquele nervosismo, só que eu não posso mostrar que eu tô nervoso. Então, baixou o ator e eu falei, tô muito calmo, e tô muito calmo e vou engolir essa calma. E aí o cara começou a perguntar. Aí ele perguntou o que a gente ia fazer nos Estados Unidos. A gente falou que ia vir a turismo. Perguntou a época, a gente colocou que ia... Porque todo mundo ali fazia faculdade. Então, a gente colocou que os 3 iam viajar juntos durante as férias, no final de julho, mais ou menos. E não lembro agora a data. E aí ele perguntou quem que estava bancando cada um, e aí eu não falei, minha mãe não existia na minha vida. A história que eu contava era que minha mãe me abandonou desde pequeno, e que o meu pai, ele que me sustentava, porque meu pai é analista de sistemas, morava na Paraíba, eu estudava na PUC Rio, só que eu não contei também que eu era bolsista, não contei essa parte. E o endereço do meu melhor amigo era no Leblon, que é um bairro chiquérrimo no Rio. Rio de Janeiro. Então, tipo assim, ele não suspeitava de nada. Eu tive muita sorte com muita coisa, mas foi muita coisa que foi assim, Deus abençoando muito. E na hora de vestido também, eu pensei o seguinte, eu vou igualzinho os playboy da Zona Sul, tudo que eu já via sempre na PUC. E aí ele foi perguntando, quem tá bancando vocês, não sei o quê, né? Quem é o fiador? Aí eu falei, meu pai, na lista de sistema, não sei o quê. Isso, o sponsor. Aí eu falei que era meu pai. Aí ele perguntou o que eu fazia. Eu falei que fazia faculdade de engenharia civil. Eu não falei que eu tinha mudado várias vezes. Eu falei que eu fazia faculdade de engenharia civil, que eu estava na metade do curso. Já tinha preparado, sabendo, se ele quisesse perguntar quais eram as matérias que eu estava fazendo, eu sabia falar. Eu já sabia o que eu ia fazer aqui em Nova York. Porque Nova York sempre foi um sonho para mim, de fato, conhecer e morar. Então, eu já tinha mais ou menos noção do que eu queria conhecer, coisas que eu queria vivenciar aqui. Então, nessa foi se tornando mais fácil. A gente treinou também para fazer entrevista e tudo mais. A gente treinou 2 vezes a entrevista, né, com a assessoria. O meu melhor amigo, ele não treinou, ele faltou os treinamentos. E na hora de preencher a DS, ele também não foi, ele também faltou. E aí, quem preencheu a DS fui eu, junto com ele, na noite, quase madrugada do dia anterior da entrevista. E aí, o meu ex, ele foi num guichezinho sozinho e ele foi aprovado. Eu e meu amigo fizemos as entrevistas juntos, ele foi fazendo as mesmas perguntas pra gente. E aí chegou o momento dele dar a notícia, né? Porque o carinha ele pergunta o negócio, aí ele depois olha pro computador e começa no teclado. E aí olha pra você, e aquele negócio tenso, e o povo tudo sendo negado antes de mim. E aí ele chega uma hora assim, respira e fala: então, o seu visto foi aprovado, só que aí ele não falou o nome primeiro. Então eu entendi já que um tinha sido aprovado e o do outro não. E aí ele me deu a boa notícia que o meu tinha sido aprovado e o do meu amigo tinha sido negado. Mentira!
Sim, mesmo a gente fazendo a entrevista juntos. Juntos. Só que assim, ele também fez uma pergunta, que foi a última pergunta. Ele perguntou, por que vocês estão juntos? E aí, na hora, eu até pensei, gente, mas como assim? Eles entregaram o passaporte juntos, sabe? Como que Eu ele ia falar, porque assim? vocês chamaram juntos. Não, aí eu virei e falei pra ele, como assim? E eu não entendi, eu falei, você quer saber se a gente é namorado, se a gente é um casal? Aí eu falei, não, a gente é só amigo, só divide apartamento, nada disso. Aí foi quando, depois disso, ele deu a notícia de que o meu tinha sido aprovado e o dele não. E aí eu fiquei, né, contente, eu queria pular para tudo que era lado, mas eu não podia, porque eu ainda estava ali dentro e ele estava com o meu passaporte, dava tempo dele falar, não, nega tudo. Aí eu saí na plenitude, tô lá fora, aí sim, aí eu posso começar a chorar, posso começar a gritar, um monte de coisa. Isso foi quando? Eu não lembro o dia exato, mas isso Sim, foi em o mês e 2017. ano. Não, 2019, gente, 2019.